de autoria de Tel Fischer. O livro Wu Wei, A Arte de Viver do Tao. Eu mesmo, em regra, só observo as poucas linhas do assim chamado parecer, que geralmente estão bem no início. Mas isto fica por conta da sensibilidade e avaliação de cada um. É bem possível que a sua resposta consista numa única referência que se esconde dentro de 1500 folhas impressas. Mas agora sua intuição entra em jogo. Normalmente você logo sabe qual é exatamente a resposta para você. Com a minha experiência, este sistema de perguntar funciona absolutamente certo. Nas respostas você deveria principalmente levar em conta que, em consequência da maneira como você viu o seu problema, da forma que você o enfrentou, provavelmente a solução já foi desapercebidamente encaminhada. Pois cada problema já contém em si a sua solução, por paradoxal que esta possa parecer. É diferente de quando você faz perguntas referentes ao futuro. Você pode partir do princípio de que esta dimensão, que é parte integrante sua, não está ligada ao tempo. Sua forma de ação ocorre sempre no presente, que abrange a totalidade daquilo que você chama de futuro. Aqui há sempre interpretações absurdas, quando alguém diz que não se pode ter informações do futuro, pois as coisas ainda não aconteceram, e ninguém pode saber como aconteceriam, ou supor que só se poderia saber hoje um acontecimento futuro se o nosso comportamento fosse predeterminado, e que não possuímos vontade própria. Ambas são interpretações completamente absurdas. Se este poder está bem além do tempo, significa que o que você fizer voluntariamente no futuro é previsível. Está escrito que o sábio do Tao enxerga o rastro do pássaro no ar antes mesmo que ele tenha voado por lá. É isto que eu quero dizer quando falo que o seu espírito, aquele que não é acessível ao seu intelecto, tem uma visão de suas ações futuras antes mesmo que elas tenham ocorrido. É exatamente aí que está o grande valor e o significado do I Ching. Quando fizer muito tempo que você já estiver vivendo no espírito do Tao, isto é, ficando muito tempo no presente, a sua intuição terá um efeito muito mais forte do que agora. As suas ações serão mais espontâneas, você aprende a confiar na sua intuição ao invés de enfrentar os desafios do cotidiano com análises intelectuais. Cresce em você também a característica de perguntas que você se faz interiormente encontrarem a resposta espontaneamente na sua mente, partindo da mesma força que no I Ching. Isto eu chamo de diálogo interior. Se no início as respostas surgem hesitando, logo virá o tempo em que a pergunta e a resposta formam uma unidade fechada. A sua capacidade de supor também terá uma nova dimensão. Em muitos assuntos você desenvolverá um sentimento, um instinto para o futuro decorrer da coisa, sem maiores perguntas ou pensamentos. Este instinto aparece por si só, você não precisa fazer nada mais do que, confiante, orientar-se por ele. Esta é a essência da arte de viver no Tao, onde em vez do pensamento, da análise intelectual, são as nossas características localizadas em nosso interior que têm um valor bem maior. Depende apenas de você mesmo, em que medida deixará esses dons naturais trabalharem em você. Enquanto colocar em todas as ocasiões a sua razão com todos os preconceitos, querendo saber tudo melhor, e com suas informações erradas sobre a realidade, você não conseguirá libertar-se da miséria da sua existência. 8. Nossa sociedade, e o renegado. Você imaginava que os primeiros hippies da costa californiana no Pacífico eram taoístas. Estas pessoas levavam a sério a rejeição do condicionamento por parte da sociedade, mas quando a contracultura se espalhou, a ideia do Wu Wei se diluiu. Isto degenerou, e passou a significar não fazer nada. Desta forma, cada vez mais vadios uniram-se ao círculo dos hippies, dos preguiçosos, e das pessoas que se desligavam da sociedade por causa dos próprios delitos.
Este tipo de pessoas reduziam a sabedoria do Theo a um álibi e para uma vida boêmia. Certamente surge a pergunta sobre nossa posição nos mecanismos da sociedade, na vida profissional, quando interiormente nos libertamos da autoridade estranha, e enxergamos livremente, e sem distorções a verdadeira realidade de nossa vida. Por isto quero ocupar-me neste capítulo com outsiders, com a ideia de uma vida alternativa. Vamos averiguar se a alternativa não é apenas um outro nome, um sinônimo para um método mais secundário de estar comprometido. Toda ideia, nobre e liberal por mais que pareça, requer uma classificação em suas regras, ou não regras. Não regras significa seguir a renegação, ou seja, a exigência de não fazer isto, ou aquilo, por exemplo, de fazer a barba, ou vestir-se bem. Quem reconhecer como foi posto sob tutela por todos os lados, como a sua existência é condicionada, como se tornou corrupto, pois aceitou por interesse coisas que repugna este certamente tem o desejo de dar as costas a esta limitação e regulamentações. Esta pessoa se rebela e procura caminhos para sair deste estado. Naturalmente aqui a situação política mundial é atrapalhada, a separação das pessoas por raças e nações, o ódio, a falta de paz, as ideologias sem sentido, o fanatismo e o horror global têm um papel muito importante. E ainda mais o contraste com toda esta miséria, o bem-estar dos países economicamente ricos que se intrometem nos acontecimentos mundiais com frases vazias sem realmente contribuir para a melhora. Diante de todas estas carências, algumas pessoas procuram um buraco para poder se esconder até que toda esta confusão feia, que se chama vida, tenha passado. Pessoas isoladas, ou grupos inteiros, procuraram e acharam tais buracos. Eles se isolaram externamente da sociedade, mudaram para o campo, e desenvolveram lá o que imaginavam para uma vida cotidiana. Nestes grupos, podemos constatar os mais diversos motivos básicos filosóficos e religiosos. A devastação do meio ambiente foi um motivo forte também, e o fato de quase não serem mais produzidos alimentos industriais que não sejam mais, ou menos envenenados. Este movimento para fora da sociedade deve ser considerado absolutamente honesto, e esta saída é autêntica pelas suas consequências exteriores. Libertar-se de normas seguramente facilita a vida. Basta pensar na roupa e na vida profissional. Não dá para imaginar um caixa de banco usando uma roupagem árabe em um dia de verão muito quente, se bem que isto é o mais razoável, como os habitantes de regiões muito quentes já reconheceram. O pobre homem que fizesse isto teria de contar com as consequências, das quais uma dispensa, ou férias obrigatórias seria a mais suave. Pode-se indagar, quem tem a coragem de andar descalço pela cidade? As pessoas modernas perderam todos os modelos de conduta natural, e mesmo quando vão procurar a natureza em seus passeios já perderam a relação com ela. Neste ponto a vida alternativa no campo oferece estímulos, e oferece um retorno a costumes de vida de velhos tempos. Porém a saída da sociedade, a volta à vida mais simples continuam sendo obras mal acabadas enquanto forem apenas um processo exterior de desligamento do modo de vida atual. Todos que saem levam toda a sua bagagem interior. Seja lá para onde for, levarão junto as cargas e traumas empurrados para o inconsciente, o amor não correspondido de sua infância, e a raiva desapercebida por si mesma por causa da submissão que praticaram na época para não perder o amor dos pais. E assim chegamos ao cerne do problema. Posso encontrar inúmeros caminhos de fuga dos compromissos com as convenções sociais, mas enquanto eu não me libertar, ao mesmo tempo, do próprio compromisso da minha monstruosa adaptação à autoridade exterior e interiores aprendidas neste meio tempo, e não compreender a sua origem, nenhum lugar no mundo me servirá como espaço livre para a fuga do meu próprio eu.
Sair da sociedade e viver uma vida alternativa só tem sentido se eu procurar a liberdade de dentro para fora, em vez de um ato externo de mudança. Se eu alcançar a liberdade interior, o nível exterior tem uma importância bem menor para o meu bem-estar, enquanto que este nível é muito importante para uma saída apenas exterior. Existem poucas pessoas em nossa sociedade, nestes tempos, que podem dizer que a sua infância se passou sem conflitos emocionais, e que tiveram uma mesma educação psiquicamente saudável. A maioria pode afirmá-lo, pois não conhece nada melhor, e se convencem disto, mas a realidade é diferente. Praticamente a humanidade toda desde a infância se separa do seu próprio eu. Aquilo que vive aqui, age e pensa, é uma formação artificial criada em um longo processo de adaptação às regras do jogo ego, ou eu. O eu existe apenas em nível de pensamento. As pessoas estão totalmente separadas de seus sentimentos. O que elas consideram hoje sentimentos, são os pensamentos sobre sentimentos, não são mais os próprios sentimentos. Não estamos mais em condições de reconhecer a relatividade de nossos pensamentos e sentimentos, eis que não possuímos mais parâmetros de comparação para o autêntico. Nem nossos pais, e nem nós tivemos sentimentos autênticos. Isto soa muito duro, mas infelizmente, é a realidade. Quero citar-lhes um único exemplo. Se você escuta no noticiário do rádio, ou da televisão que na Etiópia imperam novamente a fome e a miséria, e que inúmeras pessoas estão condenadas à morte, a miséria teria de acabar. O que você sente? Logo após a notícia você sente um choque, e um certo espanto que, ao mesmo tempo, está emparelhado com um sentimento de gratidão por você não estar passando por isto. Mais tarde, ao assistir o filme da noite, você já esqueceu aqueles esqueletos famintos que um dia foram crianças. Isto é possível, pois você desenvolve a compaixão apenas no pensamento. A verdadeira compaixão é estranha para você por causa dos mais diferentes motivos, que realmente não são culpa sua. Assim ocorre não apenas com a compaixão, mas com o amor, com a dedicação, com a benevolência, com a amizade, que você só conhece em forma de pensamento. Os sentimentos contrários, como ciúmes, ódio, inveja, raiva, surgem por causa da falta de verdadeiras virtudes como acima as enumerei. Ódio e violência, infelizmente são sentimentos autênticos em nós. Eles existem nas pessoas por causa de um processo que retorna à infância, e são um sintoma de raiva por si mesmo. Mas quero falar aqui sobre o tal, e não entrar na psicologia profunda, uma vez que existem caminhos para sair deste dilema sem ser o divã do psicanalista. O caminho do tal, é também um caminho da cura psíquica, é o caminho de volta para o eu isolado. Esse eu, é a verdadeira pessoa autêntica dentro de nós, e que renegamos, pois não o conhecemos, e nem conseguimos perceber a sua existência. Por causa desta renegação que praticamos com nossa maneira de pensar e de viver, estamos totalmente separados de nossos sentimentos autênticos, já que estes existem apenas dentro deste eu. Um passo ousado para a saída deste esquema é a separação rigorosa e total de nossos pseudo-sentimentos do tipo intelectual, e assim são quase todos, e doravante confiamos neles. Neste contexto só nos resta a alternativa de colocar-nos à disposição dos sentimentos autênticos ao invés de reprimi-los. Assim que pararmos de pensar sobre nossos sentimentos, e tentarmos senti-los, observá-los, e dar-lhes atenção, sentiremos a sua existência. Pois eles existem, mas não nos alcançam nestas condições. E é muito doloroso usarmos sentimentos autênticos, pois não conhecemos esta confrontação, e sempre fugimos dela. A maioria das pessoas tem medo de seus sentimentos. Elas preferem esconder-se atrás de seus pensamentos, constroem uma parede protetora contra a aparente ameaça emocional.
Mas para tornar-se livre, nenhum caminho passa por nossos sentimentos, por mais doloroso e insuportável que seja no início. Assim que você decidir deixar vir à tona a todos os sentimentos existentes em você, contemplá-los intensivamente, vivê-los, crescerá uma força colossal de cuja existência você não tinha noção. E nessa mudança de sentimentos vividos e aceitos, e força crescente, você consegue resgatar uma relação com o seu eu, achar o caminho de volta para o seu ser original, do qual você se distanciou tanto. A pessoa tornou-se estranha para si mesma. Características de caráter do seu próprio eu esta pessoa considera fraqueza, e as rejeita, pois não conhece a sua força. Você não deve concluir por estas afirmações que os sentimentos têm conteúdos apenas negativos. Estou falando na mesma proporção de compaixão, amor, alegria, etc. Mesmo soando como um paradoxo, as pessoas dos nossos tempos se fecham também para sentimentos tão positivos como amor e compaixão. Elas têm medo de todo tipo de sentimento, tanto faz qual é o seu conteúdo, sendo que estas pessoas não conhecem esta dimensão, pois elas são características de caráter de ser ocultadas desde a sua infância. O ego, o eu, nunca é capaz de sentimentos autênticos, ele interpreta apenas as reações intelectuais sobre acontecimentos de uma maneira determinada e aprendida. A receita da arte do Tao é a seguinte: deixe espaço para todos os seus sentimentos, permita-lhes desenvolver-se totalmente dentro de você. No futuro não fuja de nenhuma emoção que venha de dentro de você. Este é um passo muito duro, pois no início estará ligado com o medo. É o medo da realidade, do eu, da identificação que o seu ego tem de enfrentar como seu adversário, seu maior inimigo. Mas esse medo deve diminuir logo, dar espaço para aquela força da qual falei. Esta energia liberada vai aumentando na medida em que você se abrir para os seus sentimentos, e permitir que este medo inicial aumente em si. Se você agir assim, seguramente este medo desaparecerá, não apenas naquele instante, mas diminuirá cada vez mais, e em pouco tempo não terá mais espaço em sua vida. Sair da sociedade significa, na sua verdadeira função, em primeiro lugar o rompimento consciente de sua ligação a falsos sentimentos, ao vazio, e à falta de conteúdo de processos intelectuais emocionalmente decisivos, e a dedicação a sentimentos verdadeiros que surgem em você. Assim você entra em contato consigo mesmo, e a partir daí resulta uma enorme energia. Se além disso, você tem condições de rever seus compromissos, a maneira como está preso à sua condição de vida, observar e sentir tudo isto, conseguirá bastante liberdade e autonomia. Mas aqui não carece nenhuma rebelião que se expresse em traje diferente, ou fantasia estranha. Você então, é bem diferente dos seus semelhantes, mas este ser diferente vem do seu interior, é autêntico, e não é imposto como uma filosofia de vida puramente voltada para o exterior. Aí, então você pode mudar para o campo, plantar a sua própria verdura, tornar-se vegetariano, e filiar-se ao movimento da paz, ou também não. Onde você está, e o que você faz, não é mais importante. Assim que começar a sentir, a partir do seu eu, viver a cada dia no presente, você estará no caminho da autorrealização, o próprio caminho, e o seu cotidiano são esta realização. 9. Amor e companheirismo. O relacionamento mais complicado, e com mais facetas entre os relacionamentos, é aquele que designamos de amor, o relacionamento amoroso. Atrás deste conceito esconde-se uma verdadeira fonte de relações extremamente diferenciadas de relacionamentos e dependências humanas, e também uma fonte de muito sofrimento e confusão. Não há nenhum outro campo que nos transmita uma quantidade tão grande de bobagens horrendas do passado e de tradição, e não há nenhum tema que tenha tantos significados falsos como o amor.
Na linguagem do povo, o amor de mãe é a maior encarnação deste sentimento. A Igreja prega o amor de Deus pelos humanos. O cristianismo refere-se ao sacrifício de Jesus, que entregou a sua vida por amor à humanidade pecadora e sua salvação. Os poetas cantam com todo o instrumental de sua poesia o amor entre o homem e a mulher, o amor acima da morte, como em Romeu e Julieta, e o suicídio de Werther por amor não correspondido. Se contemplarmos todas estas formas de aparição com a razão, reconheceremos nelas modelos de pensamentos que glorificam aquilo que as pessoas nunca tiveram, e suas formas de ação. Poderíamos achar uma certa verdade nisto. Enquanto imaginarmos o amor, e pensarmos que amamos, e somos amados, a coisa está correta superficialmente. Assim, é fácil fazermos comparações com casos exemplares, sugerimos dedicação recíproca, e nos sentimos amados, quando na verdade o que determina é o egoísmo, sentimento de posse em relação ao outro, e prestígio pessoal do nosso sentimento, e da nossa ação. Eu acredito que a maternidade possibilita a mulher a estar mais próxima de sua capacidade de amar, e graças a Deus em muitos casos ela transmite este amor à criança. Exatamente neste tão celebrado amor de mãe está escondida a raiz de tanto sofrimento no mundo. A falta de amor, ou seja, a sua falsificação, o seu interesse são a origem do atual rompimento do homem consigo mesmo, a sua incapacidade de se expor aos sentimentos verdadeiros, o desamparo, e a provável dependência das circunstâncias, porque a conduta da mãe decide quase exclusivamente sobre a saúde mental e capacidade de amar da criança. Se uma criança recebe amor do mãe verdadeiro, que esteja livre de condições, isto é, aquele que não é utilizado para conduzir a criança a uma determinada direção para que aprenda a obedecer, aprenda a adaptar-se, ou é condicionado muito cedo para mais tarde procurar o poder e a influência, esta criança cresce em uma situação totalmente saudável. Estes casos hoje ocorrem geralmente em povos nativos que ainda estão ligados à sua origem. Em nossa civilização ficou quase impossível dar ao jovem que se desenvolve este calor de ninho, sem nenhuma intenção. Já os pais estão muito ligados às obrigações da luta existencial, a luta pelo sucesso na sociedade, para que possam sentir e saber o que realmente é bom para o seu filho. E assim provavelmente foi destino para todos nós, que nossos pais, bem-intencionados, mas mesmo assim errados, nos educaram em uma linha que nos afastou de sentimentos autênticos, do amor desinteressado, e por isso a maioria de nós carrega danos emocionais, mesmo que o indivíduo isolado não aceite isto. No lugar do amor desinteressado de mãe entrou um padrão de pensamento sobre amor de mãe, que pelo visto quer o melhor para o filho. No decorrer da educação na infância, é feito um terrorismo com a criança, por meio da dedicação. Se ela se comporta conforme a imaginação dos pais, ela recebe amor, enquanto que é ameaçada de perder o amor, se comportar conforme os seus próprios estímulos interiores. Assim, o jovem já é condicionado desde cedo. Ele aprende que recebe amor quando se adapta, quando é submisso. Assim a criança já se separa muito cedo dos próprios esforços e sentimentos. Inconscientemente cresce uma raiva de si mesma pela submissão às condições da mãe, que só dá amor quando o filho desiste das ideias próprias e se comporta conforme o desejo da mãe. A relação infantil com o próprio eu nunca pode ser realizada. E como adulto, esta pessoa só poderá passar para um outro sexo, aquilo que se formou dentro dele. E isto não é capacidade de amor verdadeiro, é muito mais um padrão de pensamento sobre o amor, e este está tão bem, que a sua dedicação depende novamente da correspondência adequada do parceiro. Como os pais não sabem o que o homem realmente é, e para que ele vive, passam para os filhos a sua própria opinião sobre a vida, que por sua vez,
é o resultado da própria educação que receberam dos pais, combinada com a experiência de vida, e com a soma de influências externas, sejam do tipo religioso, político ou social. E assim crescemos, separados de nosso próprio eu, separados da própria pessoa, dirigidos pelo eu, esta formação sintética da imaginação, que formamos sobre nós. Nossa verdadeira origem se esconde de nós. Vemos o sentido da vida na constante busca de reconhecimento, sucesso e poder. Poder, nem que seja pequeno, mesmo tratando apenas da influência nos próprios filhos, ou no parceiro. Ideias espirituais podem, ou não, ser importantes para nós. Mas mesmo quando temos uma religião, esta continua sendo uma formação de pensamentos, e não tem maior efeito do que uma tendência do tipo complementar. Com o tempo, não conseguimos mais sentir a realidade. Nosso pensamento filtra todos os conhecimentos que soam diferente daquilo que aprendemos. Por este motivo, não podemos fazer experiências que nos levem ao caminho da verdade. O sentido de nossa existência fica no escuro, só nos resta a ideia do vale das lágrimas, e a raiva reprimida, e inconsciente da nossa fraqueza e dependência. Ao invés de nos declararmos partidários desta fraqueza, e aceitá-la em toda a sua extensão e realidade, estamos sempre fugindo deste reconhecimento que seria uma confissão da nossa fraqueza e incapacidade. Exatamente este estado de aceitação da fraqueza é o estado em que pessoas em crise de vida, desesperadas, pararam de lutar, conscientes de sua impotência, onde de repente, a mudança ocorre violentamente. Aqui você pode reconhecer a força do poder do tal, isto é, quando a pessoa está disposta a aceitar a sua impotência, em vez de relutar. Veja, todos estes estados acompanham o homem em parceria, e determinam a sua qualidade. Se você conseguir aceitar as afirmações precedentes, não se admirará que nestas condições, não possa resultar muita coisa sensata da relação de um homem e de uma mulher. Com isto eu não nego de maneira alguma o amor, ou esta relação, amizade, parceria, casamento. Muito pelo contrário. Mas todos estes encontros de duas pessoas deveriam ocorrer em um estado de independência interior própria e em um ponto de abandono recíproco. Observe como é sua adaptação ao seu parceiro ou parceira, e como você vê esta pessoa tão próxima, e por que você a ama. Ao contemplar melhor, você encontrará uma série de imaginações e ideias, motivos e justificativas, porque você tem uma parceria com esta pessoa, e não com outra. Mas o que você realmente sabe dela, desta pessoa ao seu lado? Ninguém pode enxergar dentro do outro. Geralmente, a pessoa que opera, no nosso tempo superficial, não se dá ao trabalho de procurar profundidade no outro. Sim, provavelmente ela procura esta profundidade, mas e ficará sendo, um processo de pensamento. E a profundidade não se encontra nunca no pensamento. Profundidade vem do sentimento verdadeiro. A sua imaginação sobre o seu companheiro é uma construção dos seus pensamentos, assim como foi criada a imagem que você tem de si mesmo. E enquanto permanecer nessa maneira de procedimento, você jamais saberá realmente quem é você e quem é o seu companheiro. Para descobrir isto, é necessário que observe sem pensamentos esta pessoa ao seu lado. Aqui e agora, não baseado em cenas do passado. O passado passou. Só existe o agora. A partir desta dedicação através da observação, que você pode realizar como para um estranho, você conseguirá conhecer o verdadeiro caráter de seu parceiro, ou parceira. As relações surgem, porque vemos uma pessoa que queremos conhecer melhor. Nós imaginamos como esta pessoa é. Travamos conhecimento, e aí conhecemos melhor a outra pessoa. Porém,
nós nos mantemos, talvez a vida toda, naquela primeira imagem, digamos ilusão inicial. No início há uma atenção recíproca, cautelosamente pesquisamos o caráter do outro, ambos são livres e descompromissados. Porém, com a familiaridade, com a intimidade, inicia-se a apropriação do outro. Onde antes havia liberdade, respeito pelas particularidades do outro, introduz-se furtivamente um poder incontrolável. O outro deve nos pertencer inteiramente, mas por outro lado não nos colocamos nas condições de posse do outro. A opinião que formamos do nosso parceiro se enrijece, nos acostumamos a esta imagem, ela faz parte integrante do repertório de nossas lembranças. Se a pessoa ao nosso lado sofre com nossa tomada de posse, se ela muda com o passar do tempo, se ela realmente nos ama, ou apenas diz isto, no fundo, não é mais tão importante. Importante é uma constelação que se criou um dia, que também nos dá uma certa segurança, assim como tentamos dar segurança ao outro. Existe uma série de motivos pelos quais um relacionamento se inicia e perdura. Vários motivos servem de argumento para a ligação com o parceiro do outro sexo, desde o sexo como único motivo, que pode ser confundido facilmente com amor, até a ambição pelo poder sobre o parceiro, ou a exigência, ou o poder de posse do outro, o desejo de dedicação, ou a fuga da solidão. Como regra, para todos os relacionamentos o amor, como o entendemos, nestes casos, é muito mais o pensamento sobre o amor, mas não o amor verdadeiro. De forma paradoxal, nós humanos deixamos de saber o que é o amor já na fase da infância, sob a influência do tão valorizado amor de mãe. Já que foi colocada a primeira pedra na construção da nossa existência condicionada, que agora transferimos para nosso relacionamento de parceiro, pois não conhecemos nada diferente. O verdadeiro amor só pode ser sentido, vivido, mas nunca pensado. A pessoa do tal conhece o seu parceiro, porque se abre para ele, o observa, e por consequência conhece, e aceita suas características, e seu caráter, sem ter o desejo de querer mudar algo. Ela deixa outro ser como ele é. A pessoa do tal abre mão do jogo de papéis, ela é autêntica, e o seu parceiro sabe quem ela é. Amor é uma dimensão que entra na vida sem motivo, e domina. O amor não pode estar ligado a nenhuma condição, pois senão ele seria reduzido a um negócio, seria um objeto de troca para qualquer utilidade. Respeitar o próximo, sem querer mandar nele, viver com ele, e permitir-lhe que se desenvolva livremente na vida. Isto sim é amor. 10. A arte de desligar-se. Você realizou totalmente a vida no momento em que se tornou capaz de não formar mais opinião sobre si mesmo. Isto é, você simplesmente está aí, só existe. Fica feliz com a vida, e abre mão de todas as interpretações da vida, e de sua existência que aprendeu, e lhe foram transmitidas. Isto significa que você cria em si um estado que já existiu em sua infância antes do início do aprendizado, e no qual, sob diversas influências e correntes, você criou a imagem da realidade que ainda hoje determina a sua existência. Parece grotesco e inaceitável, mas nada que nos foi ensinado sobre nós mesmos, e sobre o mundo ao nosso redor, é absolutamente correto. Levamos uma vida na relatividade dos parâmetros que o nosso pensamento nos coloca. E estes também determinam os nossos limites. E estes, por nós mesmos colocados, nos acompanham como uma jaula invisível que nos prende, mas que é móvel, de maneira que temos a falsa impressão de liberdade espiritual. Assim que uma pessoa é capaz de conseguir distância de seus preconceitos, ela conseguirá saber coisas sobre si, que em seguida lhe proporcionarão uma relação totalmente diferente consigo mesmo, e com suas verdadeiras forças. Este conhecimento acontece por si só. A pessoa do tal não se submete às exigências da aparência exterior, ela quer conhecer as coisas como elas realmente são.
E as coisas geralmente não são aquilo que a aparência mostra. Todos os estados do cotidiano que nos influenciam são geralmente cinzentos, com exceção de poucos auges. O medo do futuro, medo de prejuízos, e perdas de prestígio, e influência, de um assalto em casa. Este medo é nosso acompanhante. E nossas ações estão de conformidade com esta situação. Em nossas decisões sempre nos orientamos visando manter a nossa segurança. Ponderamos se fazemos mal a nós mesmos quando impomos a nossa opinião, e nos recolhemos rapidamente quando surge esta impressão. Estamos constantemente ocupados em manter a posição na vida, ou nas relações humanas, ou conseguir uma mais alta do que a atual, indiferente se em nível pessoal ou comercial. Na vida do tal dominam outras regras, isto é, na verdade não existem regras, pois nesta arte de viver, nós nos movimentamos livremente, num estado de levitação como boiando na água, ou longe da gravidade da terra, obedecendo apenas a nossa inspiração, a voz de nossa autoridade interior, a qual não nos submete, mas consideramos parte de nós, a melhor parte de nós. Aqui não existe nada para policiar, e nada por que lutar. As coisas simplesmente acontecem. O destino humano acontece de uma forma maravilhosa, e simples, bem natural, e harmonioso no seu processo. Você verá a enorme diferença entre uma vida com total liberdade interior, deixando-se levar pela corrente do tal, e sua existência insatisfatória, e tensa até hoje. Aqui surge a pergunta: se com tanta liberdade interior, sem obedecer a uma autoridade, ainda é possível uma vida normal em nossa sociedade? No penúltimo capítulo eu tratei do assunto outsider, e no final sugeri que cada um pode manter aquilo que consegue. A possibilidade de viver no tal não depende de nenhuma condição externa. Isto você pode fazer até na prisão, se for necessário. Para o efeito desta nova maneira de viver, tanto faz se você aspira por esforços e independência material a ponto de afastar-se da confusão dos negócios, ou se você fica dentro. A independência interior determina a qualidade de seu cotidiano. Não quero considerar a dependência de parceiros comerciais, de clientes, ou de chefes nas relações de trabalho como autoridades das quais temos de nos libertar para nos aprofundarmos em nós mesmos. Este outro tipo de dependência material é insignificante, e pode mudar, ou ser substituído. Ela não tem mais o importante papel repressor e amedrontador de antes. Quem vive no espírito do tal possui uma outra visão da realidade. Tal visão criou-se desapercebida na pessoa. E vivendo com esta visão, as condições exteriores de poder perderam seu efeito assustador. Esta pessoa vive serenamente, e sem influências, e cumpre as tarefas escolhidas por ela mesma. Seria uma grande bobagem dar também externamente as costas à sociedade, o que não aconselho a nenhuma pessoa que vive esta forma de existência com liberdade. Muito pelo contrário, é exatamente esta ação de dentro para fora que pode dar impulsos para mudar esta terrível constelação a qual as pessoas estão presas no cotidiano. Se você cumprir as suas tarefas neste espírito, não precisará se preocupar com o desdobramento de sua existência. Trabalho de qualquer espécie é realização para você. Você realiza este trabalho por vontade própria, não com um determinado fim. Isto é uma característica muito importante do tal, não fazer nada por causa de algum motivo arbitrário. Vivemos sem um objetivo ambicioso, sem motivos, sem argumentos para as nossas ações. Nós simplesmente agimos, e acabou. E é também assim que encaramos o nosso trabalho. Nós o fazemos bem feito, e cuidadosamente, sem obrigação e pressão vindo de cima. Quem está na linha de montagem, e faz um trabalho muito monótono que empobrece o espírito, mas que depende deste salário para sobreviver, pode realizar a sua tarefa sem a ansiedade interior dos seus colegas de trabalho,
se for uma pessoa do tal. Com toda a tranquilidade esta pessoa fará as coisas com facilidade, e no fim perceberá que mesmo com esta forma de vida sem tensão, ela foi capaz de excelente desempenho. Pelo contrário, eu acredito que principalmente um trabalho baseado no princípio de desempenho pode ser realizado melhor por aquele que não dá importância a este princípio. A ambição não existe para a pessoa do tal. Ela não participa desta concorrência por poder e posse. Para ela basta ser ela mesma, e aquilo que ela precisa na vida vem ao encontro dela, sem ter de participar da elevação do outro. Mesmo se esta pessoa possuir uma loja, e estiver diariamente na competição, ela saberá administrar esta competição de forma diferente. Com a sua riqueza interior ela nunca tentará alcançar algo através da força, ou perfídia. Ela não tem necessidade disto. Quando negocia, ela o faz com tranquilidade, ela opera com a força do meio, e geralmente conseguirá aquilo que tinha previsto. Se excepcionalmente alguma coisa não dá certo, ela simplesmente aceita o fato, sem depois questionar o porquê, pois algum dia mais tarde verificará como foi bom que a coisa terminasse diferente do que ela tinha imaginado. Assim que tiver aprendido a viver no ok, e agora você poderá parar de lutar. Para sempre. Quem luta perde força, pois na medida em que me esforço para atingir um objetivo, este se afasta de mim, e surgem forças opostas que aumentam a sua influência na medida em que aumentam a minha força. Quem percebeu isto, ou melhor, quem conhecer uma forma melhor de alcançar algo, abrirá mão desta confusão inútil. Por favor, acredite, tudo aquilo que você deseja virá por si para você, assim que parar de lutar por elas. Já não aconteceu na sua vida, que você desejasse muito uma coisa, e fizesse todos os esforços para consegui-la. E apesar de todos os seus esforços parecia que todas as forças estavam contra você, e seu desejo. E mais tarde, quando finalmente você desistiu, se distanciou deste desejo, de repente a realização dela estava bem próxima de você, e você só precisava pegá-la. Por experiência própria eu sei que nesta situação aquela coisa desejada ardentemente não era mais tão importante. Se de início pudermos olhar com distanciamento os nossos desejos e anseios, vê-los com seu significado absoluto e objetivo, ou seja sem significado, então diminuirão as dificuldades da exigência, seremos capazes de observar e decidir com tranquilidade aquilo que queremos, ou não. É uma característica das pessoas que quando as coisas são alcançadas sem esforços, elas perdem o seu valor, e seu significado material e espiritual. Por isto a pessoa do tal tem poucos desejos além daqueles de que necessita para sua subsistência no cotidiano. Ela sabe que nenhum desejo é impossível para ela, se levá-lo a sério. Mas exatamente por isto, nasce um estado de espírito mais elevado, acima de qualquer coisa. Você logo perceberá este desligamento de necessidades materiais, que resultará da autonomia. A constante busca dos nossos semelhantes por felicidade, sucesso e riqueza nos fez dar um sorriso indulgente. Podemos parar com estes esforços inúteis, pois entendemos que não é este o sentido da vida. 11. O que é o tal? O que é afinal este tal? É um Deus? Ou alguma outra coisa indescritível? Lao Tse escreve, o tal que podemos tocar, não é o tal. Certamente, é uma experiência sem paralelos em nível da compreensão lógica. Neste ponto não existe uma analogia com Deus, uma vez que aqui no Ocidente entende-se por Deus uma autoridade que reside fora de sua criação, e dotada de todas as qualidades humanas positivas, como o amor, a bondade, etc. Isto em total perfeição, tipo estranho de super-homem. O tal não existe fora da criação. Chuang Tzu diz que não existe nada que o tal também não seja. Isto quer dizer que o tal,
é a própria criação, cada detalhe dela. É a maior ação e força do universo, o motivo de ser e de não ser. O segredo do Tao é que ele mesmo não é ativo, porém, é ação, o criador de todas as coisas. Ele não faz nada, porém não deixa nada por fazer. Não se pode defini-lo com palavras, mas ele é intuitivamente palpável, pois é ao mesmo tempo uma dimensão de nós mesmos. É nosso próprio eu, do qual nos separamos desde o nosso nascimento. Então, em primeiro lugar, o Tao, e a natureza com a sua ordem, e com as suas leis tão sábias da auto-organização. A forma de ação do Tao é de uma transformação ininterrupta, marcada por uma constante modificação. No Tao está tudo no fluxo. Tao é a vida em si. Ele pode ser comparado com um grande rio, com uma corrente que se movimenta incontrolavelmente ao seu objetivo, e mesmo assim sempre continua a surgir de sua fonte, sem parar nenhuma vez. No Tao não existe a separação entre o mundo interior e exterior. Um depende do outro. A essência do Tao é acabar com todos os antagonismos. Seus movimentos são o conjunto contínuo desses antagonismos. Acontecimentos e transformações são o resultado da forma de ação do Yin e do Yang, os elementos originais femininos e masculinos, que influenciam todos os acontecimentos de forma polar. Os velhos sábios do Tao comparam a forma de ação do Yin e Yang com o Sol ou a Lua. Eles explicavam que quando a Lua passou o seu estado cheio, ela se movimenta novamente à sua forma de aparecimento de Lua nova, e quando o Sol ao meio-dia alcança o zênite, ela começa novamente a descer, e movimenta-se em direção ao pôr do Sol. Em outras palavras, alcançar um estado significa a transposição para uma fase nova de existência, pois na morte está fundamentada uma nova vida, assim como a morte é padrinho recém-nascido. Para os sábios a morte não é em primeiro lugar a desintegração do corpo. A morte significa o fim do ego, um processo que a pessoa do Tao tenta realizar ainda em vida. Quando esta formação artificial do eu sumir de nossa existência, podemos viver além do nosso eu, e isto é verdadeira vida, pois resulta de uma dimensão que não depende mais do tempo. Viver sem ego significa uma vida natural. Quem se opuser a todas as ações contra a natureza, não se colocar no contrafluxo do Tao, não desistir de ficar ao lado do fluxo de maneira que ele passe ao seu lado, e ao lado da vida, o que ele faz quando está constantemente preso aos pensamentos do passado e do futuro, este estará em harmonia com o cosmos, e todas as suas ações serão bem-sucedidas. Se fico parado enquanto tudo se movimenta ao meu redor, este não é um estado de tranquilidade, e ainda estarei em oposição à vida. Somente quando eu seguir conforme o fluxo, nadar junto, haverá uma tranquilidade e harmonia plenas. Fisicamente isto revela, assim que eu estiver dentro de um carro que tem a mesma velocidade que o fluxo do trânsito, terei a sensação de estar parado. Temos a mesma impressão em uma viagem de avião sobre as nuvens. O avião parece estar parado, pois não existem mais parâmetros pelos quais possamos medir a velocidade e o movimento. Com a nossa vida, é parecido. Nossos parâmetros, nossos pontos de apoio, os quais medimos nosso movimento, são relativos. Eles correspondem ao nosso conhecimento sobre o nosso mundo, e são errados. Tranquilidade, paz e estar parado só é possível dentro do movimento paralelo de todo o acontecimento. Já Heráclito de Éfeso reconhecia: tudo flui. Infelizmente poucas frases dele foram conservadas, mas parece que pensava na mesma linha que os taoístas chineses. A forma de vida do Tao é marcada pela ligação íntima com todos os acontecimentos naturais. A pessoa do Tao vive sem oposição aos acontecimentos do cotidiano. Sua arte consiste em deixar o lame em sua própria identidade estranha.
sem exagerar, pode-se considerar o tal a inteligência total da forma não materialista. Ela flui de boa vontade a nós homens se estivermos abertos para suas inspirações. E quem agir a partir desta inteligência elevada não cometerá erros. É muito difícil entregar-se totalmente a esta força. Para nós simplesmente falta reconhecimento e inteligência. Partimos de nossa visão de mundo preconceituosa e limitada, onde domina o egoísmo e a razão, e neste quadro o tal não se encaixa. E assim, ensinam os velhos sábios que o universo é uma unidade poderosa e fechada em si, e não um agrupamento de inúmeras partes isoladas. Temos aqui de entender um ser vivo enorme e imensurável, que ao mesmo tempo é chamado de tal. A física nuclear confirma esta filosofia ao pé da letra. Os menores elementos de nossa matéria não são classificados em nenhum objeto. Eles se referem muito mais a uma ação de transformação conjunta complexa de todas as partículas dentro do universo. Você e eu não somos apenas nós mesmos como sujeito, como indivíduo. Somos muito mais. Dentro de nós vive o tal, e nós somos nós, e ao mesmo tempo um todo. Cada um de nós. A razão não consegue entender isto, mas dá para supor. Nossa intuição é capaz de compreender estas coisas. Quem parar de observar todas as coisas ao seu redor separado de si, conseguirá logo um sentimento para as ligações mais profundas. Parar com a separação nos pensamentos é um dos temas principais do Zen Budismo. O Zen é o herdeiro espiritual do taoísmo. Quando naquela época veio um monge indiano de nome Bodhidharma com o ensino de Buda para a China, este foi muito influenciado pelo conhecimento do Tao. Como além do nome não resultou nenhuma grande diferença entre os elementos da estrutura da criação e o tipo de caráter do Criador, que uns chamavam de Tao e outros de natureza Buda, o ensino de Gautama, chamado Buda, e o ensino de Lao Tse, chamado de Chuang-Tse, Chuang-Tzu, se fundiram. Os patriarcas do budismo, e os sábios do Tao, e os grandes físicos nucleares, afirmam unânimes a mesma coisa. Não existem partes em nossa criação, tudo faz parte organicamente de um todo fechado em si. Pode soar inacreditável e paradoxal para você, mas corresponde simplesmente, e de forma comovente aos fatos. Nós apenas aprendemos de forma diferente, de pessoas que não sabiam ensinar outra coisa. Assim que nos tornarmos capazes de romper os limites entre nós e o resto do mundo, e nos identificar como uma unidade com o resto do universo, daremos um enorme passo para mais próximo da verdade. Aceitar este reconhecimento faz parte do fluxo com a corrente do Tao, faz parte do rompimento da postura da oposição à verdade. O Tao só pode configurar, influenciar nossa vida na medida em que permitimos. Vamos nos abrir totalmente a este reconhecimento, de que somos partes de um enorme todo, de que nossa identidade individual tem um significado menor do que o fato de cada um de nós representar a humanidade toda, todos os membros desta espécie. A aceitação e a atenção a este fato reconhecido há milênios nos fazem enxergar os acontecimentos desta terra com outros olhos. É claro que com esta forma de enxergar não se perde a própria pessoa com seus conteúdos de acontecimentos, mas nós nos sentiremos muito mais responsáveis pelos acontecimentos no nosso planeta. Quem reconhecer isto nunca mais irá deixar de enxergar, ou de escutar quando se relata sobre as coisas ruins, mas sentirá no fundo de seu âmago a responsabilidade pelos acontecimentos de nosso planeta, e uma compaixão pelas criaturas atingidas. Quem puder estender a sua identidade à humanidade toda estará realmente livre de suas falsas imaginações. E assim que tivermos a coragem de olhar impiedosamente para o cinzento que surge em todos os lugares, e senti-lo ao invés de reprimi-lo, ou ignorá-lo, sentiremos a enorme força estranha desta ação, e esta sensação de ligação, de fazer parte de todas estas criaturas restantes crescerá em nós, e ao mesmo tempo nos dará a segurança
nacionalidades, fronteiras, e suas limitações não são naturais. Elas são formações artificiais criadas por pessoas que estão no poder. Preconceito de raças, nacionalismo, isolamento, seja lá qual for o nome destas ideologias, levam as pessoas à miséria, e só beneficiam poucas pessoas enquanto que o resto é subjugado. Esta é uma verdade, seja reconhecida ou não pela maioria das pessoas cegas. Você como um só não poderá mudar muita coisa global nisto. Mas você pode mudar, representando o resto da humanidade. Isto tem efeito, mesmo que você não sinta imediatamente. Não separar, não fazer diferença, são os santos dizeres, que os velhos sábios do Tao sempre ensinaram. É um sintoma de nossos tempos nos desligarmos não somente de nós interiormente, mas também das coisas externas. Chegamos ao ponto de reprimir nossos problemas de forma tal como se não fizessem parte de nós. Na verdade, somos nós pessoalmente, que limitamos a ação do Tao em nossa vida, de maneira que nosso cotidiano se tornou uniforme e triste. Viver no espírito do Tao com todos os nossos sentimentos é uma coisa muito viva. E a vitalidade em sua mais bela forma. Nossa vida segue conforme a expectativa que nós mesmos criamos. E essa expectativa está marcada por nossas experiências que tivemos durante a nossa vida. Nós esperamos um dia cinzento, e o temos. É um ciclo diabólico de experiências e expectativas no qual nos movimentamos, e do qual não conseguimos sair enquanto tentarmos com os meios de pensamento e da memória. O que realmente influencia o decorrer da vida ainda não sabemos até hoje, pois nenhuma pessoa pode nos dizer isto por causa de sua própria ignorância. Por isso o conceito de ignorância aparece em inúmeras manifestações dos velhos mestres e patriarcas. As afirmações são unânimes quando se diz que afastando-se a ignorância, a vida imediatamente tem uma outra qualidade, bem melhor. Assim que você for capaz de separar-se rigorosamente de suas experiências, tirar-lhes o valor para o decorrer de sua existência, entrarão outras forças em sua vida que até hoje você manteve afastadas, sem saber, mas com muito efeito, por causa da sua própria autoridade. Pare de querer ser algo. Pare de fazer ligações das expectativas com o futuro. Pare de lutar neste estilo. Nenhum método atual foi capaz de libertá-lo de medos e limitações. Mas assim que você se separar de todo tipo de motivação, de ideias, do que você ainda poderia se tornar, então terá dado o passo certo para a sua verdadeira identidade. Uma identidade que se sente igual a toda a criação, e ao Tao, e que vive, e age a partir deste conhecimento pela unidade de todas as coisas. O dia que você iniciar vivendo no presente, sem expectativas resultantes de suas experiências, será um bom dia. O dia não pode transcorrer diferente de muito bom, se você não introduzir o seu conhecimento destrutivo do passado, e quiser tomar o leme para o seu próprio bem. 12. A espiritualidade no Tao. Após ter lido tudo isto, você perguntará se ainda existe algo além da vida descrita no presente. Uma experiência que seja muito espiritual, muito divina. Existe. Na verdade, esta experiência é o estado pleno da vida no Tao. Dominar o cotidiano partindo desta nova forma pura de observação nos trará uma série de acontecimentos felizes, mesmo dominando apenas parcialmente a prática do Tao, e sempre nos deixando alcançar e distrair pela velha forma de viver. Esta existência não tem nada de santa ou religiosa, nenhuma felicidade física é renegada, nada é negado à pessoa do Tao. Uma pessoa que se orienta na sua própria moralidade arraigada agirá sempre certo, não surgirão conflitos entre espiritualidade e prazer. Quando você viver a sua vida mais ou menos perfeitamente no presente,
E quando se tornar cada vez mais capaz de negar o seu próprio conhecimento adquirido, as experiências diárias de antigamente, e tudo que lhe é ditado de fora, quando você passar os seus dias despreocupadamente, então estará vivendo no espírito do tal, e terá contato imediato com o seu próprio eu. No campo espiritual existem inúmeros ensinamentos e métodos sobre como a pessoa pode alcançar a iluminação. No Zen budismo, a iluminação significa a Satori, e alcançar Satori é logo de início o objetivo de todo praticante. Já no conceito praticante fica clara a diferença entre o Tao e todas as outras filosofias. O Tao é vivido, neste sentido não conhece nenhuma disciplina especial como, por exemplo, a meditação sentada durante determinado tempo ao dia, e também não possui normas sobre comportamento moral e afastamento de diversões do mundo. Na visão do Tao, tais normas apenas apresentam outras formas de ligação das quais a pessoa deve se libertar caso queira realizar o Tao. O Tao também conhece a meditação, e na sua forma e ação mais harmoniosa e completa. Eu ainda falarei sobre isto.